Boa noite a todos. A intenção aqui é, na verdade, buscar venerar cada vez mais o amor por Nossa Senhora. Eu não sou especialista em Mariologia, mas sim um servo de Nossa Senhora. Então, a fim de retribuir o amor que ela tem por nós, especialmente por mim que estou falando nesse momento, é tentar aqui mostrar que certas pessoas ainda não conseguiram entender, principalmente os nossos irmãos protestantes, algumas pessoas até de forma, acredito eu, na sua inocência, acusam que Maria foi uma mulher qualquer. E ela não foi uma mulher qualquer. Maria não foi uma barriga de aluguel, como algumas pessoas dizem. E Maria, sim, ela é a mãe de Deus. E digo isso com propriedade, porque o Verbo se fez carne. E ela, Nossa Senhora, Maria, mãe de Deus, ela é mãe do Filho. Sabemos a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E ela é mãe de Jesus. Jesus, pessoa divina, ele possui a natureza humana e a natureza divina. Isso não se separa. Tem algumas passagens aqui para citar que o Filho de Deus, desde sempre gerado por Deus, é Deus Pai, ele é consubstancial. Nessa geração eterna, Maria não desempenha, evidentemente, nenhum papel. O Filho de Deus, porém, há mais de 2000 anos, assumiu a nossa natureza humana e foi concebido e dado à luz por Maria. Proclamando Maria, mãe de Deus, a Igreja quer, portanto, afirmar que ela é a mãe do Verbo encarnado, que é Deus. Por isso, a sua maternidade não se refere a toda a Trindade, como eu comentei, mas unicamente à segunda pessoa, o Filho, que ao encarnar-se assumiu dela a natureza humana. Então, se tem pessoas que vão, vamos dizer assim, adorar o solo sagrado, né? Como você não vai venerar Maria, que gerou no ventre dela, ali, que cuidou de Jesus? Ela assim como quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, e ela aceitou você fazer parte, né, fazer um instrumento aí que ela foi agraciada aí por Deus, para que a humanidade recebesse essa salvação. Então, separei alguns pontos aqui para apresentar para vocês. Por exemplo, aqui no próprio Catecismo da Igreja Católica, porque um grande questionamento que nós recebemos é onde que está na Bíblia que Maria é mãe de Deus. Essa é uma das questões. Então, como eu falei no começo dos questionamentos, que algumas pessoas não acreditam que Maria é mãe de Deus, nós, católicos, apostólicos romanos, usamos a Bíblia, sim, em toda a Santa Missa, e nós queremos não somente na Bíblia, mas na tradição da Igreja também. Eu separando aqui no Catecismo da Igreja Católica, que fala, no caso,
Jesus concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, um ponto que eu destaquei é que a anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como acontecerá isso, se não conheço o homem, aí Lucas, capítulo 1, versículo 34, é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1, 35. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor, que dá vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai e uma humanidade proveniente da sua. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente, aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Aí em destaque, toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Agora falando um pouco da fé católica, nascido da Virgem Maria. Aquilo que a fé católica cria acerca de Maria funda-se no que ela cria acerca de Cristo. E por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Aí, com relação à predestinação de Maria, Deus enviou seu Filho, porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Lucas, capítulo 1, 26, 27. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Assim como Eva, ela teve caiu no pecado, então Deus escolheu também que fosse através de uma mulher que nós recebêssemos a salvação, recebêssemos Jesus Cristo para nos salvar. Então é importante entender, nesse caso, como que Deus quis que fosse através de Maria. Algumas pessoas questionam, mas vocês adoram Maria, vocês católicos adoram Maria. Não, isso não é verdade. Nós veneramos a Maria. Maria é Deus para vocês. Não, Maria não é Deus. Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. E, continuando, ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar a sua fidelidade à sua promessa. Ana, mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que em confiança dele esperam e recebem a salvação. E
Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação. Era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ou seja, Maria concebida sem pecado. Falando dos nossos dogmas da fé, são os 4 dogmas. Maria, mãe de Deus, a Imaculada, não teve o pecado original, Virgem perpétua e, por fim, assunta ao céu. Então, Maria, de todas as criaturas, ela recebeu a maior graça, em abundância. E, assim, todo o cuidado que Maria teve para tudo que ela passou ali para gerar, foi geradora de Deus Filho. E ela a Maria, ela, no caso a mãe, ela sentiu todas as dores ali, o sofrimento ao pé da cruz. Ela não abandonou Jesus ali em nenhum momento. Ela teve todas ali a parte uma maior dor ali que ela poderia ter sentido ali na crucificação. E ela nunca abandonou Jesus. Ela, enfim, fez parte de todo o sofrimento de Jesus Cristo. E após aí, ela recebeu a graça de ser assunta ao céu. Nossa Redentora. E hoje intercede junto ao Pai. Isso aqui umas outras partes aqui. Aí a igreja, ao proclamar Maria Mãe de Deus, a igreja professa com a única expressão a sua fé acerca do filho e da mãe. E isso foi no Concílio de Éfeso, em 431, que ocorreu. E aí, com a definição da maternidade divina de Maria, os padres queriam evidenciar a sua fé à divindade de Cristo. Não obstante as objeções antigas e recentes acerca da oportunidade de atribuir esse título a Maria, os cristãos de todos os tempos, interpretando corretamente o significado desta maternidade, tornaram-no uma expressão privilegiada da sua fé na divindade de Cristo e do seu amor para com a Virgem. E aí, então, isso aí não é que está sendo discutido somente agora, isso foi discutido por 400 anos, por pessoas que nenhum teólogo atual jamais chegará perto. Ou seja, estamos falando dos teólogos, pessoas como Santo Agostinho, São Justino, São Cirilo de Alexandria, São Clemente, Santo Ambrósio. Por 400 anos eles discutiram, debateram e rezaram, e o Espírito Santo os iluminou, mostrou essa realidade para eles. E assim chegaram à conclusão que Maria é a mãe de Deus, já que ela é mãe da pessoa de Jesus e a sua natureza humana
e divina não se separam. Com isso, é impossível Maria ser mãe de Jesus sem ser mãe de Deus, já que as naturezas não se separam. Inclusive, essa foi a lógica principal desse concílio, onde eles viram que Jesus tinha duas naturezas, tanto a natureza humana como a natureza divina. Mas a pessoa de Jesus, para Jesus, a pessoa divina. E aí, sem contar que essa é uma realidade também que foi defendida por inúmeros reformadores protestantes, como Lutero e Calvino. E, então, essa é uma verdade nítida. E onde Cristo diz ser o alfa e o ômega, nessa exégese bíblica, se diz que uma realidade ou uma afirmação que seja presente no início e no fim, principalmente do Novo Testamento, indica que aquela realidade em particular, o sentido da afirmação que é feita, Jesus, segundo quanto o princípio e o fim, ele é, enfim, filho de Deus Pai, e na pessoa divina, criado, assumindo a natureza humana, ele é filho de Maria. Então, Maria não é mãe do quê? Ela é mãe de quem? Ela é mãe de Jesus. Então, se Jesus é Deus, Maria, ela é mãe de Deus. Ela foi agraciada por isso. Foi a forma como Deus quis que isso acontecesse. Deus poderia ter escolhido de outra forma, e Ele quis assim. Então, se Jesus, na pessoa divina, ele é Deus, ele assume duas naturezas, tanto a humana como a natureza divina, não se separa. Não tem como Maria ser mãe só de Jesus humano. Isso é inconcebível. Então, isso é uma informação que, como eu comentei ali no texto, foi defendido por mais de 400 anos por inúmeros teólogos. E, embora hoje existam livros que falam que Jesus era uma pessoa humana, isso aí é uma heresia. Jesus, a pessoa divina, e com, enfim, se alguém acredita que Jesus não era uma pessoa divina, então está negando o próprio Cristo. E todo argumento cai por terra. Porque se a pessoa ela prega que Jesus é o único e suficiente Salvador, como que você não aceita Jesus ser, não aceita a humanidade que Cristo viveu aqui na Terra? Eu acho que é uma perseguição com Maria, assim, descabida. Se nós amamos tanto Jesus Cristo e queremos que Ele é o nosso Deus, cremos na Trindade, que Ele nos salvou, que é por Ele, como não venerar Maria? Como não acreditar que ela é mãe de Deus? Então, todas as graças recebidas por Maria, ela, rainha dos anjos,
Ela é uma pessoa que mais teve esse privilégio. Não é uma mulher qualquer. Como que Deus permitiria que o filho dele, tanto amado, fosse gerado no ventre de uma mulher qualquer? Isso é impossível. Então, queria deixar de uma forma aqui bem singela, que Maria, nossa medianeira, a igreja nasce do seio de Maria. E se lembrar a passagem de quando Isabel estava grávida de São João Batista e disse: bendito é o fruto do seu ventre, que está na nossa oração, Ave Maria. Então, quando o anjo fala que ela irá gerar uma criança que nascerá de ti. São Paulo aos Gálatas fala que Jesus é nascido de mulher. Então, portanto, ela gerou verdadeiramente a natureza humana de Cristo com intervenção extraordinária do Espírito Santo. Então, com isso, a gente pode entender que Mãe de Deus é o maior de todos os títulos, são graças e privilégios de Nossa Senhora. Então, esse título lhe foi dado pelo próprio Deus quando escolheu Maria para ser sua mãe. Esse é o fundamento de sua grandeza, do seu poder e de todos os demais títulos. E Maria também, chamada, se mãe de Deus para Maria, para os protestantes já é um escândalo. Então imagina a expressão Theotokos, que ela é geradora de Deus, que gerou no ventre. Então, ela é mãe do Verbo encarnado, né? Que é Deus. Então, por isso que é importante, deixa bem explícito, que a maternidade de Maria, a maternidade divina dela, não se refere a toda a Trindade, mas unicamente a segunda pessoa. Ao Filho, que encarnar-se assumiu dela a natureza humana. Jesus é a origem divina da natureza humana e como sua mãe não deu à luz somente a sua alma, ou somente ao seu corpo sem vida, mas uma pessoa inteira dotada de corpo e alma. Então, com Maria não é diferente, ela deu à luz a Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, com base nesses relatos, então acho que defendendo que, mais uma vez, que Maria, essa Santa Maria, ela foi agraciada de forma única nesse mundo e nos deu o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Maria, Mãe de Deus. Maria, ela hoje sabemos que ela está de corpo e alma no céu e através das nossas orações ela intercede junto a Jesus Cristo e ela tem essa
graça abundante aí de ter sido coroado a Rainha dos Anjos. E por conta disso, ele, todo o amor de Jesus com a sua mãe, que ela recebeu essa graça de estar no céu junto de Jesus, enfim, e assim, quando nós tivemos a oportunidade de também, com a graça de Deus, recebemos a salvação eterna e subimos, podemos também irmos ao céu, lá encontraremos Maria. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês.